A nossa meditação hoje vai do versículo 1 ao versículo 6 desse capítulo que nós iniciamos hoje, Efésios capítulo 4. Já foram algumas semanas debruçados nessa carta, que tem nos abençoado tanto e nos ensinado tanto. Hoje nós vamos começar uma nova etapa dessa carta. E eu tenho certeza que vai ser impactante para a nossa vida e para o nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 1 ao versículo 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Quem me conhece um pouquinho sabe que uma crise da minha vida é essa palavra. Porque se existe uma coisa que une o brasileiro hoje é futebol. Onde a gente chega, quando a gente conhece pessoas novas, a primeira coisa que às vezes você escuta quando você está diante de um desconhecido é: que time que você torce? E para mim é constrangedor, porque eu nunca fui ensinado a gostar de futebol. Eu era aquele gordinho, com perdão da palavra, mas era mesmo, bastante. E aquele que chutava a bola para a direita e ela ia para a esquerda. Sim, meus pés eram meio tortos para dentro, assim. Imagina a cena, gente. Corria, caía. Eu era o último a ser escolhido nos times da escola, sabe? Separava os dois artilheiros da sala, cada um escolhia um, e eu quero fulano, eu quero Beltrano, e o time ia sendo formado, e ficava eu lá atrás, né, na fila, constrangido até o último momento, e quando sobrava só eu sempre era o último a ser escolhido, virava uma disputa ali, não para quem queria ficar comigo, mas para quem não queria ficar comigo. Eu era ruim, mas ruim, sempre fui ruim, nunca tive coordenação para chutar a bola no gol. Era mais fácil eu ser gandula buscando as bolas quando caía para fora do campo do que ficar lá dentro jogando. Mas existe um negócio que constrange a nossa nação e o mundo, esse negócio do futebol. Parece que quando a gente está diante da realidade do futebol, a gente vê comunidades inteiras sendo formadas, porque esse negócio do que time você torce, independente da sua classificação nesse negócio, porque tem aqueles que são classificados no top 1 do fã do futebol. É aquele que assim, ligou a televisão, para que canal que vai? Vai para o futebol. Mas que time está jogando? Não importa. O importa é a bola tá rolando para um lado para o outro e eu estou vendo o que eles estão fazendo. Assiste um jogo da categoria C do campeonato, que os times a gente não sabe nem o nome, mas tá lá na frente, tá torcendo, tá delirando, tá vendo aquele negócio acontecendo. Tem aqueles que gostam do seu time, é o meu time do coração, e agarram aquilo, veste a camisa, veste a bandeira. Tem aqueles que nem eu, que são torcedores talvez de Copa do Mundo, sabe? Chega a Copa do Mundo, você veste a camisa, senta na frente da televisão e finge que você entende do negócio. Torce, grita, você sabe que a bola tem que entrar no gol, então fica fácil isso, né? Aí a gente dá umas ratas de vez em quando. Nossa, o Bebeto joga ainda? Saudade do Romário, né? Porque, tipo assim, a gente tá preso num mundo lá de trás, né? Eu já passei por todos esses constrangimentos, assim. Essa palavra, ela é muito comum a nós, porque essa palavra, ela traz um senso muito bonito do que é comunidade. A gente olha para o futebol e, independente das nossas diferenças, parece que aquela comunidade entra naquele estádio e se abraça.
e se abraçam olhando para o campo e com um objetivo único. Eles querem ver o time. A força que eles têm dentro dele é gritar para que o time vença. E está todo mundo junto. Não importa de onde você veio, não importa o seu nome, não importa o que você faz da sua vida, onde você trabalha. Parece que está todo mundo com a mesma camisa, vestindo um objetivo comum ali naquele lugar. Gritar para que a bola entre no gol e aquele time seja campeão naquela partida. E se não for, tá tudo bem. A gente grita também, se abraça também, faz festa também, porque o importante é estar ali e dar força para o time. Não é assim? Esse senso de comunidade me faz pensar como isso é real na nossa vida, como essência de ser humano. Por que a gente vê isso no futebol, nos estádios? Por que a gente vê isso diante da televisão? Por que a gente vê isso? Porque esse senso de comunidade é algo que está dentro de nós, como homem e mulher. Nós temos dentro de nós, fomos feitos assim, para viver em comunidade. E essa palavra ela é muito forte, porque comunidade tem a ver com algo comum que nos une. Alguma coisa que é comum a nós e que nos une para um mesmo objetivo, para um mesmo lugar, está nos levando para a mesma direção. São coisas que nós compartilhamos, nós temos propósitos, objetivos, nós temos interesse em comum. É aquilo que a gente compartilha na vida, no dia a dia. Comunidade é um grupo de pessoas que entendeu que juntas é melhor para atingir esse objetivo. Juntos é melhor porque nós compartilhamos de algo. Toda vez que eu penso em comunidade, eu nunca consigo deixar de me lembrar de uma palavra da filosofia africana, que é essa palavra, Ubuntu. Talvez você já escutou isso em outro momento ou em outro lugar, mas eu sempre me lembro dela porque essa palavra é muito forte para mim. Essa filosofia, ela trata a humanidade como a essência do que o ser humano é, quando ele não é sozinho, mas está aliançado com o outro. Se a gente pudesse usar uma tradução, talvez tentar uma tradução dessa palavra, a gente podia colocar uma expressão que eles mesmos usam na filosofia africana. Eu sou porque nós somos. Eu só sou o que sou porque nós somos o que somos. E aquilo que você vive interfere o que eu vivo. Aquilo que você sofre interfere o que eu sofro. Aquilo que você celebra interfere no que eu celebro. Porque nós temos algo em comum, nós vivemos juntos, nós compartilhamos de algo muito bonito. E isso faz toda a diferença na essência de quem eu sou e de como eu vivo. Imagina que bonito quando a gente entender que comunidade não é o individualismo prevalente na nossa vida, mas comunidade, sim, é quando você entende que os problemas do outro te afetam diretamente ou indiretamente. Gente, pensa comigo, quando um na sua casa acorda de mau humor, acontece isso lá, gente? Não precisa de todo mundo, entendeu? Um só basta. E parece que o clima da casa muda. Parece que tudo muda. Tudo fica estranho, a gente pisa em ovos, né? A gente vai com dedos na pessoa, parece que a gente não está conectado mais, porque alguma coisa está em desequilíbrio. Não é assim? O problema do outro te afeta sim. Entra no escritório quando as coisas estão caóticas porque um problema chegou na mesa de alguém que trabalha com você. As coisas te afetam, interferem em você. Então, ser comunidade é entender um pouco de que eu sou o que sou, porque o que nos faz um e nos torna comum nos afeta como um todo, na nossa essência, na nossa definição. E é um pouco disso que Paulo começou a dizer aqui nesse capítulo. Nós temos trabalhado a carta de Efésios e vendo como é bonito o que Deus está construindo em nós através da sua igreja. Como Deus está fazendo uma grande obra, e a gente viu nos capítulos 1, 2 e 3 o que Deus fez desde a eternidade, não foi assim? Deus escolheu um povo, Deus predestinou um povo, Deus fez esse povo ser
todo ajuntado diante dos pés de Cristo, ele convergir todas as coisas ao senhorio de Cristo, é o grande mistério que foi revelado a nós e que nós vemos a grande bênção de Deus quando nos salva, transforma o nosso coração de pedra em carne, faz vida pulsar de novo na nossa vida e nós olhamos para o Evangelho, entendemos a vida numa nova perspectiva e agora nós temos esperança não do presente somente, mas do futuro, porque tudo se fez novo. E Deus trabalhou isso com a gente aqui na nossa igreja, nos 10, pelo menos, últimos domingos, quando nós olhamos para o capítulo 1, 2 e 3 e vimos a grandeza da obra de Deus, desde a eternidade, no presente e no futuro, que nós somos alvos da sua graça. A carta de Efésios é dividida entre esse capítulo 1, 2 e 3. E agora o capítulo 4, 5 e 6, ele vem de uma forma muito pedagógica a nos ensinar alguma coisa. Hoje nós começamos o capítulo 4. E o capítulo 4 ele começa trazendo algo impactante para a nossa vida, porque existe um apelo aqui. Existe um pedido, um clamor, um grito de exortação. Uma vez que a gente entendeu tudo o que foi dito sobre esse plano de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 3, não tem jeito da gente ficar inerte. Como que você fica o mesmo, continua, permanece o mesmo, se você entendeu que você foi escolhido por Deus em Cristo Jesus antes da fundação do mundo? Como que a gente consegue ficar o mesmo se nós conseguimos compreender que nós não éramos parte, mas agora somos parte, que nós fomos adotados como filhos e agora somos filhos de Deus, que nós temos acesso à presença do Pai, o que antes era feito por meio de sacerdotes, por meio de pessoas, coisas que nós não teríamos acesso à presença de Deus, agora basta você fechar os seus olhos e dizer, em nome de Jesus, você está lá. Mas uma vez que a gente entendeu tudo isso, o que Deus espera de nós como igreja? Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo nos mostrou a essência da boa doutrina do que é a igreja. Agora, ele começa a trabalhar nas nossas vidas o que isso traz para nós, cada um de nós, uma vez que a gente entendeu isso. E como ele começa isso? Com um apelo. Um apelo para a igreja que entendeu o Evangelho. Um apelo, um pedido, um chamado. Ele diz assim, você consegue ler comigo esse versículo bem alto? Como? Diante de tudo o que Paulo já falou, ele começa agora dizendo para nós uma coisa: eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Mas antes da gente entender o que significa isso, a gente precisa lembrar quem está escrevendo isso. Paulo está na cadeia, Paulo está preso. E ele está preso e ele já nos contou no capítulo 3 que a prisão dele é por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo está preso e as algemas nos seus punhos, aquilo que ele está sofrendo, a dor de ficar enclausurado, aquilo que ele está passando na sua vida, tem um custo muito alto, que é o custo do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo não é qualquer um que ventila dissensões, brigas ou opiniões das mais diversas pela internet, Facebook, Instagram, mídias sociais, grava um videozinho de YouTube para causar polêmica em quem está assistindo. Paulo tem propriedade para falar o que ele está falando, gente. Paulo sabia o custo que é se dizer, eu sou cristão. Paulo sabia o que ele teve que passar e enfrentar pelo simples fato de dizer Jesus Cristo é rei sobre todos. Paulo sabia o quanto custava, o quanto precisava de renúncia, o quanto precisava de esforço
esforço, o quanto precisava de ser diligente, o quanto precisava de rotina, de objetivo, de intencionalidade, esse negócio de ser crente na sociedade. Paulo sabia disso. Paulo tinha isso como objetivo de vida. Paulo tinha isso como alvo do seu coração. Paulo sabia que Deus o chamou não para brincar de crente. Paulo foi chamado para anunciar Jesus Cristo onde ele estivesse. Paulo entrava na cidade e o prazer dele era dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo morreu para nos levar de volta para Deus. Enfrentava pessoas, enfrentava autoridades, enfrentava governos, enfrentava qualquer um que se opusesse a ele. Paulo sabia o quanto isso era penoso. Se você ler 2 Coríntios, você vai entender um pouquinho de como esse homem chegou no final da sua vida. Você vai entender um pouquinho das lágrimas que ele derramou e de quanto foi custoso ser um apóstolo como Paulo foi. Paulo sabia o que estava pedindo. Paulo sabia com quem estava falando. Paulo estava gritando para aquela igreja de Éfeso e gritando para essa igreja de Jesus Cristo hoje, aqui em Itatiba. Irmãos, Deus está nos chamando para ser cristãos. Deus te chamou e te vocacionou. Não foi para uma brincadeira de vida. Deus te vocacionou para algo sério. Muito sério, que foi capaz de custar a sua própria vida. E ser cristão passa por entender a seriedade do que isso significa. Não somente na mente, nem somente no coração, mas na vida. Se tem uma palavra que combina com o cristianismo, queridos, chama-se renúncia. Se tem uma palavra que a gente vê estampada no testemunho desses homens e mulheres que viveram quando Jesus deu a missão a cada um de nós, chama-se renúncia. Renúncia da própria vida. Não foi assim que ele disse para os discípulos que ele chamava? Deixa essas coisas, vem comigo, me siga, vamos viver algo novo que eu tenho preparado para você. Nada mudou, o chamado é o mesmo. A vida é a mesma, a responsabilidade é a mesma, a renúncia sobre a nossa vida é a mesma. Você vai ter que abrir mão de muita coisa para se você viver, de fato, o que Paulo está chamando aqui, a maneira digna da vocação que vocês receberam. Eu acho forte demais essa expressão para ele começar essa jornada de instruções que decorre como implicações do que você entendeu do Evangelho. Ele podia ter começado por tantas outras coisas, mas Paulo começa certeiro. E ele diz assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês entenderam o que é ser crente? Vocês entenderam quem é Jesus? Vocês entenderam que a fé de vocês em Jesus Cristo vai mudar absolutamente tudo o que você é? Que a fé de vocês em Jesus Cristo vai virar a vida de vocês de ponta cabeça. Que a fé de vocês em Jesus Cristo vai ressignificar absolutamente tudo na sua história. Que você, a partir de agora, é uma nova criação de Deus, como ele disse no capítulo 2. E com essa nova criação de Deus, nós somos convocados a viver de uma forma completamente distinta, diferente, santificada, no mundo em que Deus nos colocou. Paulo está dizendo, meus irmãos, eu tenho uma coisa para pedir para vocês. Se vocês entenderam o que significa o cristianismo, então vivam da maneira digna da vocação que vocês receberam. Vocês receberam de Deus um presente muito grande. Capítulo 2, versículo 10, ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. É viver a vontade de Deus, um novo estilo de vida, um novo reino, novos princípios, novos valores, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.
Paulo está dizendo, vivam de maneira digna. Essa palavra digna, ela é muito forte aqui na expressão de Paulo, porque digna é uma palavra que traz uma ideia de balança. E essa balança, ela é um equilíbrio entre a minha vida e a vida de Jesus. E quando eu entendo o que é viver de maneira digna, é que essa balança se equilibra com a forma como Jesus nos ensinou a viver. Jesus disse, me imitem, sejam como eu sou, aprendam de mim. Não foi isso que Jesus disse? O nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso modelo, a quem nós recorremos, a quem nós olhamos para imitar é Cristo. Ele nos deu os primeiros passos para que a gente siga esses passos logo atrás dele. E viver de forma digna é entender que a nossa vida precisa estar em constante equilíbrio com aquilo que ele deseja para cada um de nós. Você é cristão porque você carrega o nome de Cristo em você. Você é cristão porque muito mais que o nome de Cristo, você carrega a presença de Deus no teu coração através do Espírito Santo. Você é o ponto que Deus escolheu nesse mundo para brilhar a glória dele aqui. Cada vez que nós desequilibramos essa balança e a nossa vida pende mais para os nossos desejos, para as nossas vontades, para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, o que fazemos com o nome de Cristo onde nós estamos? Nós envergonhamos o nome com o qual nós carregamos. Nós trazemos indignidade, mau testemunho. Nós não vivemos de forma digna como Deus nos chamou para viver. Por isso, ser cristão é muito mais do que vir na igreja. Ser cristão é muito mais do que ter uma Bíblia em casa. Ser cristão é muito mais do que dizer, eu fui batizado quando criança ou quando adolescente, eu faço parte dessa igreja há tantos anos. Ser cristão é entender uma grande vocação, uma grande responsabilidade de ser Jesus onde você está. Paulo, ele trabalha isso. E ele diz assim para nós sobre uma vocação. Mas que vocação é essa? Se a gente ler o texto, e eu quero pedir a permissão dos irmãos para fazer uma inversão aqui na sequência do texto, nós vemos claramente no que Paulo escreveu que nós fomos vocacionados para ser um só. Olha o que está escrito no texto, versículo 4, 5 e 6. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo podia ter começado a explicar essa vocação de tantas outras formas, ele podia ter falado de tantas outras coisas, ele podia dar instruções em tantas áreas, mas ele escolheu uma coisa para dizer para nós: o chamado de vocês é prioritariamente, ser comunidade, ser um só, ser um corpo. E como ele desenvolve isso é tão bonito, porque primeiro ele olha para nós e fala assim, lembrem-se disso, há somente um corpo, porque há somente um espírito que habita esse corpo. Primeiro a gente tem que entender que quem promoveu tudo isso não é mãos humanas, filosofias estranhas, não foi um movimento de massa, não foi algo que veio externo. Quem promoveu a unidade que existe na igreja é o próprio Deus. O texto começa dizendo, lembrem-se de uma coisa, existe um só corpo. Um só corpo feito por Deus, edificado por Deus, construído por Deus. Todos nós pertencemos a este um só corpo. Uma vez que estamos ligados e conectados à mesma esperança. Que esperança é essa? Ora, o Evangelho trouxe vida e esperança para o nosso coração.
A Bíblia em Efésios fala, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele diz, mas ele te deu vida. Ele nos deu vida. Ele nos deu nova vida. Ele nos fez de novo. Ele nos criou para uma nova perspectiva. Ele nos colocou num reino. Ele nos deu princípios, valores, e Ele todos os dias, através do Espírito Santo, alimenta no nosso coração uma esperança de que somos salvos em Cristo Jesus, e que isso não se resume a uma vida aqui e agora, mas que isso é para toda a eternidade, e como igreja nós aguardamos ansiosamente a promessa ser cumprida, que esses dias findarão, Jesus Cristo voltará. Isso não é uma história, mas isso é uma promessa que será cumprida, isso é uma verdade que será concretizada. Ele vai vir, por mais que a ciência não consiga entender, e nem eu e você entenda o como, ele virá. E nós ansiamos por esse dia, porque é essa esperança que nos move, a esperança que nos salvou, a esperança onde o pecado será extirpado, onde tudo será consumado, onde as lágrimas serão recolhidas, onde nós pararemos de lutar contra essas distorções que o pecado trouxe na nossa vida, onde não haverá mais choro nem lágrima, onde não tem mais sofrimento, onde a saudade não dói mais, onde a gente vai estar todo mundo junto diante do trono de Deus com as mãos levantadas, dando glória ao nome do nosso Senhor. Essa é a esperança que nos une. E você pode entrar numa igreja presbiteriana, numa igreja assembleiana, numa igreja batista, numa igreja metodista. Você pode ir por essas denominações aí e você pode perguntar o que nós temos em comum. A esperança que nos une é que Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas e que Ele voltará para nos buscar, a igreja dele. Nós somos comunidade porque nós somos o mesmo corpo, embora estamos divididos em denominações, em lugares, em regiões, em culturas diferentes. A igreja da Coreia do Sul é a mesma igreja daqui de Itatiba. A igreja do Japão é a mesma igreja daqui de Itatiba. A única coisa que precisa ser o centro e o foco dessas igrejas é a verdade do Evangelho que nos une. É um corpo. Não existe corpos de Cristo espalhado pelo mundo. O Espírito Santo habita esse corpo e nutre a nossa esperança. Nós temos uma maravilhosa unidade em Cristo Jesus. E o que Cristo uniu, homem nenhum separa. A unidade do corpo de Cristo é indivisível porque foi criada por Deus. O que nos une é o Espírito Santo. Nós podemos nos dividir como instituição, mas como corpo de Cristo, jamais. Nós podemos dividir em locais, em geografia, mas a unidade espiritual que a igreja é, daqueles que são nascidos de novo em Cristo Jesus, no Espírito Santo, nós nascemos do mesmo lugar, viemos do mesmo lugar, nossa origem é a mesma, independente da sua cor, independente da sua raça, independente do seu sexo, do seu gênero, independente daquilo que você faz, daquilo que você deixa de fazer, nós somos unidos em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Essa é a nossa esperança, e é aqui que Paulo diz: há somente um corpo, porque há somente um. Mas ele também diz: há uma só fé e um só batismo, porque há um só Senhor. Leia comigo esse versículo lindo. Vamos ler juntos? Declarar isso. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Queridos, quem é o Senhor da igreja? Jesus Cristo. O Senhor da igreja não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é lideranças espalhadas por aí afora, não é nenhuma pessoa que se denominou apóstolo, não é ninguém desses. O Senhor da igreja é Jesus Cristo e Ele reina sobre a tua igreja. Ele governa, Ele domina e é Ele que gera em nosso coração uma só fé. Pensa, é a mesma fé. Quem constrói muros de inimizade e barreiras entre os irmãos somos nós. Porque a fé é a mesma que nos unifica e nos coloca debaixo do senhorio de Jesus.
Como é bom a gente chegar perto de alguém e essa pessoa falar na mesma língua que a gente. Como é bom a gente poder conversar sobre conceitos que nos são comuns. Como é bom você chegar para uma pessoa que está sofrendo e poder dizer para ela, falando assim, você crê em Jesus Cristo? E essa pessoa falar, sim, eu creio. E você se descansar, na verdade, de dizer, então confia, meu querido. Confia, porque aquele que te chamou, prometeu que vai completar a boa obra que ele começou. Confia que ele está cuidando de você. Como é bom poder viver nessa mesma fé que nos une. E essa fé nos levou para um lugar, queridos, presta atenção nisso. Essa fé nos levou a um só batismo. Aqui nós não estamos falando de forma. Não importa se é pouca água, se é muita água, se é com o balde, se é na piscina, se você mergulha, se você levanta, se você esguicha com a mangueira, não importa. Nós não estamos falando de forma. O que Paulo está dizendo aqui é que essa comunidade de fé, debaixo do mesmo Senhor, ela foi inserida no mesmo corpo através do batismo, que mostra e evidencia o nosso arrependimento e o nosso novo nascimento. Nós somos batizados, imergidos no corpo de Cristo, inseridos na comunidade que vive tudo em comum. Uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só corpo, uma só família. Paulo diz, não se esqueça, Deus e Pai é Pai de todos nós. E isso nos faz irmãos. Isso nos faz família. Isso nos traz um privilégio, que é poder sentar nesse lugar e estar em casa. Isso nos faz ter um privilégio de poder contar com aqueles que são de fato irmãos e irmãs que Deus colocou do nosso lado. Esse Pai que é sobre todos, Ele nos olha como filho, nos ama como Pai. É Ele que está todo dia dizendo, filho, você está bem? Como que você está? Você sabe que Deus pergunta essas coisas para a gente? Às vezes a gente fala, nossa pastor, agora você falou uma heresia. Você sabe que Deus pergunta isso todo dia para você? E você não percebe, às vezes? Porque com quem que você convive, que nunca chegou para você um dia e disse assim, tudo bem? Ou recebeu uma mensagem de celular dizendo assim, e aí, tudo bem? Deus age por meio da igreja. Ele diz, esse Pai de todos, que é sobre todos, Ele age por meio de todos. E Ele está habitando em todos. Percebe que coisa linda isso, gente? Nós não somos órfãos. Não estamos sozinhos. Nós temos um Pai que nos ama, que cuida de nós. E a nossa vocação, que Paulo diz para vivermos de forma digna, é a vocação que é a resposta da oração de Jesus em João capítulo 17. Jesus disse assim, minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Ele está orando por você. Já imaginou? Jesus está orando por você. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e me amaste, e os amaste como igualmente me amaste. Essa é a nossa vocação. Nós somos a resposta dessa oração. Você é a resposta da oração de Jesus que clamou pela tua vida.
e que disse: Pai, eu estou pedindo por eles que virão a crer, com a mensagem dos meus servos, apóstolos da agora. Eu estou pedindo que essa mensagem reverberará no futuro e que eles se tornem um, como eu e o Pai somos um. Uma coisa só, uma unidade, uma comunidade. Gente, como é forte as palavras de Jesus nessa oração, quando ele diz que eles sejam levados à unidade plena, completa, perfeita, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. A unidade na qual fomos vocacionados a viver é o testemunho do amor de Deus ao enviar Jesus Cristo ao mundo. O amor que vivemos aqui, nos unindo, testifica e testemunha ao mundo que Jesus Cristo é Rei, que Ele é real, que Ele vive e que Ele ama aquele que tem fé para crer no seu nome. Agora, pensa comigo. É ou não é uma grande responsabilidade ser cristão? Paulo diz: se esforcem para viver essa unidade. Se vocês entenderam tudo que está escrito naquele primeiro capítulo e aquelas bênçãos que foram derramadas desde a eternidade sobre a igreja, se vocês entenderam que a igreja é essa comunidade do povo de Deus que está sendo edificada e formada e reunida aos pés de Jesus Cristo, que começa agora, mas por toda a eternidade estará aos pés do Senhor. Se vocês entenderam que esse mistério que antes era oculto, mas agora foi revelado em Cristo Jesus, que Deus está convergindo todas as coisas debaixo do seu senhorio, se vocês entenderam o que a cruz significa, o que a ressurreição é de fato para a nossa vida, meus irmãos, se nós somos chamados cristãos, ou se você se chama cristão, o apelo de Paulo é muito claro: se esforce para viver essa unidade. Olha o que está escrito no versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade é quem cria é Deus. Quem criou foi Deus. Que unidade é essa que ele está falando? É o corpo que ele reuniu todos os seus filhos, a família que ele reuniu todos aqueles que creram no seu nome. Um só corpo, uma só família, um só batismo, diante de um só Espírito, um só Senhor e um só Pai, que é Pai de todos, sobre todos, em todos, por todos. Essa unidade não é feita por nossas mãos, ela não é criada, mas essa unidade, ela é preservada. Presta atenção nessa palavra. Façam todo o esforço. Em uma outra tradução está escrito: tenham um esforço diligente para conservar a unidade do Espírito. A palavra conservar aqui faz todo o sentido do apelo de Paulo. Porque se a unidade é criada por Deus, e se aquilo que Deus uniu o homem não separa, como eu posso separar a unidade de Cristo e contribuir para que ela não aconteça? Ela existe, ela é real, ela não depende das minhas mãos, porque ela é criação de Deus. O corpo de Cristo é uma obra de Deus. Mas então por que Paulo agora olha para nós e fala: então conservem isso? A palavra conservar tem um sentido de preservação, mas tem um sentido também de demonstração, um sentido de trazer evidência, um sentido de vida em atitude no dia a dia. É quando você pega essa unidade que foi criada por Deus, quando Ele reúne esse povo e essa família, e agora você se responsabiliza, ou é responsabilizado por Deus, a trazer à tona a evidência disso para o mundo. É quando nós somos responsabilizados de demonstrar que ela é real. Como? Na nossa vida, no nosso dia a dia.
quando nós estamos juntos, quando nós convivemos, quando nós estamos sentados nesse lugar, quando nós estamos em casa, quando fazemos uma visita, quando mandamos uma mensagem, quando tomamos decisões com as nossas atitudes, com as nossas palavras. O que Paulo está dizendo, nós somos responsabilizados para que todo o esforço seja feito para que nossa vida demonstre a unidade do Espírito. A cada versículo que passa, a responsabilidade parece que fica mais densa. Porque se a unidade da igreja é comprometida, como ela é vista lá fora, a culpa é nossa. Se o mundo evangélico tem sido olhado com maus olhos nesse nível que a mídia tem tratado, a culpa é nossa. Sim, Jesus nunca prometeu que seria fácil e nunca falou que não teríamos perseguições, que não teríamos oposição. Sim, isso é real. Mas quantos escândalos, quantas divisões secundárias, quantas coisas nós temos provocado para tornar a visibilidade dessa unidade comprometida no mundo. Nós deveríamos ser os exemplos de amor, de graça, de compaixão nos nossos relacionamentos. E a cada dia que passa, o mundo evangélico se fecha numa bolha. A cada dia que passa, nós somos comprometidos pela falta de testemunho que nós damos com o amor, a graça e a compaixão que Jesus Cristo nos ensinou. Nós somos os primeiros a levantar o preconceito, nós somos os primeiros a julgar, nós somos os primeiros a criar divisões, dissensões e fofocas, enquanto nós deveríamos ser os primeiros a espalhar por esse mundo o amor, a unidade e a graça de Deus. Nós somos a luz desse mundo, disse Jesus, nós somos o sal dessa terra. Ser cristão coloca sobre nós uma grande responsabilidade de mostrar para o mundo que Jesus Cristo é real através do quanto nós somos unidos em amor. Jesus te chamou para ser cristão. Fácil ser cristão aqui? Não, nunca foi fácil ser cristão aqui. Mais difícil ainda é ser cristão lá fora. Quando as pressões externas vêm e as cobranças são sobre você, você é o primeiro a ouvir, mas você não é crente? Mas ele não é crente? Ele não vai na igreja? Nossa, ele é pastor. Já ouviu isso alguma vez, queridos? Porque o mundo está de olho na gente. Porque Deus falou que estaria. E é uma grande responsabilidade nossa conservar essa unidade. Demonstrem essa unidade, é o que Paulo está dizendo. Demonstrem essa unidade, vivam essa unidade, vivam esse amor, façam todo o esforço para conservar o que Deus já deu para essa igreja, para essa família, para esse corpo. Isso vai exigir de nós intencionalidade de decisão. Isso vai exigir de nós diligência. Isso vai exigir de nós renúncia. Porque vai exigir muito de nós. Sabe por quê? Porque relacionamento não é fácil. Porque conviver é difícil. Conviver drena muito de nós. Tanto é que tem muita gente querendo uma vida sozinho. Porque não precisa conviver com ninguém. Se existe uma divisão, se existe uma mágoa, se existe um probleminha, se alguém olhou de olho torto para você, ou falou uma coisa que você interpretou esquisito, se você teve a impressão que você chegou num lugar e a pessoa não te recebeu bem, é muito mais fácil você romper do que se unir. É muito mais fácil você ir embora. É muito mais fácil você deixar de estar junto do que você conservar uma unidade. Conviver é difícil. E é por isso que Paulo traz uma resposta para a grande pergunta que a gente fica aqui para concluir tudo isso. Como nós podemos fazer tudo isso? Como a igreja está sendo convocada para viver tudo isso na prática do dia a dia? Como? Vai exigir muito da gente. Olha o que está escrito no versículo 2. Leia comigo, bem alto. Sejam
Pensa, gente. Sejam completamente humildes e dóceis. Completamente humilde e dócil. Se segura aí na cadeira. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A chave desse texto aqui é o final desse versículo. Suportando uns aos outros com amor. O ponto-chave de Paulo é esse. O amor que nos une nos leva a um movimento para conviver. E esse movimento é essa palavra, suportar uns aos outros. Primeiro, a gente às vezes escuta uma definição errada sobre essa palavra. Às vezes a gente olha para o suportar aqui, e é bonito falar isso, mas não é só isso. Suportar é ser suporte em amor. Você já escutou isso? Faz todo sentido no texto. Faz todo sentido para a vida. Ser suporte. Mas em que sentido esse suporte precisa ser? E aí vem o real sentido dessa palavra no original grego. Suportar tem um sentido de tolerância. Tem um sentido de aguentar, de tolerar. É isso mesmo. Porque relacionamentos às vezes se tornam insuportáveis aos nossos olhos. Às vezes conviver com as pessoas é difícil. Às vezes conviver não é nada fácil. Você tem um exemplo muito grande disso se você mora com alguém. Se você for casado, tem filhos em casa, se você ainda mora com a mãe ou com o pai, se você divide a casa com alguém, a sua família, você sabe que conviver não é fácil. Lá em casa tem um negócio... Pode contar, amor? Lá em casa tem um negócio que, assim, meu Jesus, eu sou desatento quando tem que guardar as coisas. Mas eu não gosto de nada fora dos armários. Então eu vejo coisas fora do armário, o que eu faço? Boto no armário. Mas qual armário? Qualquer um. Gente, você quer ver uma mulher braba? É quando a Fernanda abre as gavetas lá de casa, e a panela que tinha que estar na porta está na gaveta, tinha que estar para cima, eu pus para baixo, o copo que era no armário de cá está do lado de cá, e de repente... Todo dia, sempre tem uma coisa. Amor, onde você guardou isso? Não sei. Eu nunca sei mesmo, porque eu pego o que está fora do armário e coloco dentro do armário. Gente, desafios da convivência. Eu sempre falo isso, sabe aquela história da toalha molhada na cama? É real, gente, ela existe. O papel higiênico para frente ou para trás, o rolo, sabe? Você bota para frente, você bota para trás. Isso existe, isso é real, porque a gente começa a colocar um choque cultural dentro de uma mesma casa. E são opiniões diferentes. Eu gosto assim, eu gosto desse jeito, assim é melhor, assim funciona melhor, assim é... Isso aqui foi feito para ser assim. Eu vou dizer, mas pode funcionar assim também. E a gente começa a se atritar, e a gente começa a entrar em choque. Por quê? Porque temos opiniões diferentes. Somos diferentes, mesmo convivendo. Sabe qual é o grande âmago do que Paulo está dizendo aqui? Sim, nós somos diferentes, porque quando Deus fala sobre unidade, Deus não está falando sobre uniformidade. Deus não está falando que todo mundo tem que ser igual. Nós somos diferentes. Ele usa esse exemplo em outros lugares da Bíblia. Paulo mesmo diz, corpo não é formado só por mão. Corpo é formado por pé, por cabeça, por boca, por olho, por nariz. Cada um tem sua função, cada um exerce a sua função. Somos diferentes. Mas a beleza do Evangelho é a unidade que Deus promove na diversidade daquilo que somos. E Jesus fala, nas diferenças que vocês têm, da forma como pensam, do jeito que gostam, que não gostam, como foram criados, da história que vocês têm, Ele unificou todos nós em um só lugar. E nos fez um, mesmo sendo diferentes. Relacionamento é difícil, gente. E tolerar é se esticar ao máximo. É suportar no sentido de olhar as debilidades daquele irmão e amá-lo além daquelas debilidades.
olhar as limitações daquela pessoa, mesmo quando são pecados que precisam de exortação e admoestação, mas isso não pode nos separar, mas isso deve nos unir, isso deve nos fazer cada vez mais coesos, porque compartilhamos de uma mesma fé, a fé do amor que nos perdoou na eternidade. Eu não consigo entender como a pessoa concebe o que é igreja, como sendo uma reunião de domingo que você vem e senta nessa cadeira, depois vai embora, ninguém precisa saber seu nome, ninguém precisa saber onde você mora, ninguém precisa saber o que você faz. Aliás, eu não quero que ninguém saiba. Se a igreja for preta, com a luz apagada, é melhor, porque eu entro lá e ninguém me enxerga, ninguém vê. Aí eu consigo prestar o meu culto sozinho, não como igreja, nem como comunidade, sozinho, e vou embora. Eu não sou notado, eu não quero ser notado. Gente, que igreja é essa? De onde saiu essa concepção? Igreja é um lugar que Deus uniu o povo dele para conviver. É um na vida do outro. Sim, aqui a gente brinca de vida, cada um cuida da vida do outro. Em amor, na verdade do Evangelho. Nós estamos aqui para chorar com os que choram, rir com aqueles que estão rindo, suprir as necessidades uns dos outros. Nós estamos aqui para passar a noite em claro com quem está no hospital. Nós estamos aqui para abraçar aquelas pessoas que estão necessitadas. Estamos aqui, se for preciso, para suprir necessidades materiais e físicas daqueles que não têm nada. Nós estamos aqui para viver a família na essência do que essa palavra significa. Isso é igreja. Isso é comunidade. É ter em comum uma fé que nos faz amar de fato e de verdade, demonstrada na vida. Pessoas vão te ferir nesse lugar, porque ser humano falha. Pessoas vão te machucar nesse lugar, porque ser humano é falho. Mas a atitude de falar, não volto mais naquele lugar por causa disso, é uma contraproducência daquilo que Deus fala sobre ser igreja e o esforço que Ele exige de nós para preservar essa unidade. Eu não consigo entender, porque existem pessoas que simplesmente dizem, eu sou cristão, mas eu odeio a igreja. Um dia essas pessoas estarão diante de Jesus Cristo e terão que dizer isso olhando nos olhos dele, dizendo, eu fui cristão, mas eu odiei a tua noiva, aquela que o Senhor ama. Porque é através de nós que Deus diz que esse amor chegará nessa igreja. Nós somos os primeiros a entender o que é graça. Sendo tão pecadores, Ele nos amou. Não merecendo, Ele nos fez filho. E Ele mesmo diz, por que você não vai fazer isso com aquele que está do teu lado? E para eu conseguir fazer isso, Ele diz, seja. Deixa eu colocar um ponto de exclamação aqui. Ele não diz assim, sintam-se. Ai, acordei tão humilde hoje, gente. Nossa, a humildade encharcou meu coração hoje. Assim, eu estou numa humildade nível hard, assim. Eu estou tão manso. Ai, nossa, como eu estou sentindo essa mansidão dentro de mim. Estou uma pessoa doce, né? E aquele sentimento de paciência, já teve? Nossa, eu estou sentindo a paciência dentro do meu coração. Olha como ele é gostoso sentir paciência. Paulo não está falando para você sentir, Paulo está falando para você ser. Isso aqui é atitude moral de caráter. Nós estamos falando de caráter transformado. Nós estamos falando do que Deus está fazendo na nossa vida. Ele diz, sejam humildes. Seja humilde. Naquela época, humildade, gente, era um escândalo. Humildade era coisa de escravo. Humildade era uma coisa muito ruim na cultura daquele povo. Paulo emprega essa palavra aqui porque Cristo vem trazer a humildade como o esvaziamento de si, a renúncia de si para a salvação em amor do seu povo.
Cristo disse: eu sou manso e humilde de coração, aprendam de mim, me imitem, façam como eu fiz, renunciem o que vocês têm que renunciar, para que o outro seja alcançado com a graça e a misericórdia de Deus. Sim, ser humilde vai exigir de você não olhar de cima para baixo, não se achar melhor do que o irmãozinho que está sentado do teu lado. Vai exigir de você não ter uma atitude de arrogância, de se achar superior, de se colocar numa posição onde você é melhor, que você sabe mais, que você conhece mais, que você é superior a isso. Humildade vai exigir de nós uma quebra do nosso orgulho que quer exaltar o nosso eu. Humildade vai exigir de nós renúncia. E quem aqui olhar para os seus relacionamentos sabe que isso é uma das coisas mais difíceis de ser vivida. Porque numa briga, a única coisa que a gente quer é ter razão. E a Bíblia fala: sejam humildes. Abra mão da tua razão, querido. Você está querendo provar o quê para quem? O seu objetivo é você ser exaltado ou Cristo ser feito rei na vida da pessoa que está com você? O seu objetivo é dizer que está certo com o selo de sou o melhor, eu sou o bom? Ou o seu objetivo é dizer que Cristo cresça nesse lugar e una esse povo? Relacionamentos são difíceis. E Paulo diz: para você viver isso, você precisa ser humilde. Para você viver isso, você precisa ser dócil. A palavra aqui é manso. É a mesma palavra da mansidão de Cristo. Manso não é fraqueza. Manso é a força que você tem sobre controle que traga equilíbrio aos relacionamentos. Jesus Cristo curou cego, acalmou tempestade. Jesus fez milagres. Jesus é Deus. Jesus não saiu para ir procurando briga e querendo ter razão com tudo. Jesus sabia a hora de falar e a hora de ficar quieto. Jesus enfrentou as coisas com a mansidão, e a Bíblia chega a dizer que como um cordeiro ele foi para o matadouro, mudo ele foi para a cruz. Por que a gente acha de ser briguento? Às vezes a gente acha que a gente tem que abrir a boca para falar e ter razão e brigar, custe o que custar. Ouça o que você tem que ouvir, porque eu vou falar o que eu estou pensando. E se você ficar machucado, ferido, o problema é teu. Se você não gostou do que eu falei, não volta mais aqui. Como é possível conviver com alguém assim, gente? Foi isso que Jesus nos ensinou. Foi assim que ele nos fez. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração, aprendam de mim. No Sermão do Monte ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí vem a dificuldade maior. Porque eles falam: seja paciente. A palavra aqui é longo ânimo. É que nada te tira o ânimo. Difícil, hein? É como um elástico. Você tem que esticar e não estourar. Porque é fácil estourar, não é explodir. A palavra tem um sentido de não revidar a provocação que vem contra você. Abrir mão dos seus direitos. Abrir mão da sua razão. Em prol da unidade. Você quer conservar a unidade? Você quer suportar uns aos outros? Paulo diz: sejam humildes, sejam mansos, sejam pacientes. O problema é que na maioria das vezes nós não somos. Ou é só comigo que acontece isso? Tem hora que a raiva vem. Tem hora que você quer explodir. Tem hora que você não aguenta. Tem hora que sair e nunca mais voltar é muito mais fácil do que permanecer. Não é verdade? Sabe o que me dá força e vigor diante desse pedido lindo de Paulo? Quando eu olho para a minha vida e falo: mas eu não tenho isso, eu não consigo.
Mas Paulo diz: façam todo o esforço para conservar, para evidenciar, para demonstrar essa unidade com a mansidão, com a paciência, com a humildade, suporte uns aos outros, suporte, dê suporte, seja suporte, tolere, aguente, porque quem fez tudo isso é o próprio Deus. Mas, pastor, por mim eu não dou conta. Não dá mesmo, querido. Mas e se eu dizer que se você se esforçar, você dá, uma vez que você se esforçar em Deus? Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa obra quem está fazendo em nós é o Espírito Santo. Ele é o maior interessado em conservar a unidade do corpo. E eu queria muito que a gente fosse para casa hoje lembrando disso. A responsabilidade de ser cristão é minha. A tarefa vai exigir de mim muito esforço. É árdua. O testemunho do nome de Jesus está sobre a minha responsabilidade. Por isso, a gente precisa viver de forma digna com a vocação que Deus nos deu. Nos esforçando diligentemente para isso. Nos forçando a se adaptar às situações para que a gente haja com mansidão, humildade e paciência. Vai exigir de nós. Mas a obra é de quem? É dele. E ele disse que vai fazer essa obra em nós. O fruto do Espírito já está produzido na igreja. Que Deus nos acompanhe nessa tarefa árdua. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e responder a Jesus em oração, diante de tudo isso que Ele nos trouxe essa manhã. Fale com o Senhor Jesus, queridos. Nós dizemos que Ele está presente nesse lugar. Ele. Vamos terminar esse culto em oração e dizendo isso para o Senhor. Somos um povo, uma família. E nós queremos viver tudo isso na intensidade do que somos.